Boa tarde. Apreciaria tomar conhecimento se a voz, o som está nítido. Bom, meus irmãos, vamos iniciar nossa palestra desse encontro de hoje com uma prece. E assim elevemos o nosso pensamento a Deus, Pai Todo-Poderoso, e peçamos a Ele, roguemos a Ele a oportunidade de haver uma participação, uma comunhão de pensamento entre nós e a equipe espiritual de trabalho e oração desta magnífica casa. A live de hoje aqui no Centro Espírita 9 de Outubro, localizado na cidade do Moreno, no estado de Pernambuco. Contamos com a vibração de todos nesse sentido e com a certeza da atuação através da intuição dos espíritos de luz. Vamos dar por iniciado o estudo da noite ou da tarde Vamos iniciar com a leitura, se vocês me permitirem, de um espírito protetor que definiu a fé mais ou menos assim. A fé é o sentimento inato no homem da sua destinação. É a consciência das prodigiosas faculdades que traz em germe, no íntimo, a princípio em estado latente, mas que ele deve fazer germinar e crescer através de vontade ativa. A leitura desta definição, desta colocação sobre a fé, nos faz pensar em como nos encontramos neste planeta. Vejamos então, a constatação que nós temos é que há uma falta de fé reinante em todos os níveis de nossa vida. Aquela fé que nós, em determinados casos, dizemos que ser inabalável. Para ser sincero, em alguns casos ela realmente nem existe. E nós podemos ver isso diante de uma infinidade de observações. E podemos constatar exatamente essa situação quando vemos desânimo, pessimismo e descrença. O desânimo nos traz a falta de vontade de trabalhar no desenvolvimento do bem. O pessimismo nos traz a necessidade de ficarmos raciocinando apenas em cima de coisas negativas. E a descrença nos leva a pensar que nada pode nos melhorar, aonde temos a certeza que isso pode ser modificado dependendo de nós. Sabemos que dúvidas quanto à eficácia da bondade e da caridade são colocadas, essas dúvidas, quando se veem pessoas atuando em determinado setor da sociedade e que, por algum motivo, nós não tivemos a condição de fazer aquela atuação. Então, aí aparece a ação do egoísmo
a inveja, e nós passamos a desacreditar, nós passamos a ver aqui, a colocar em dúvidas o interesse que a pessoa teria em efetuar a caridade, em efetuar a benevolência, qual a condição que poderia haver nesse sentido para poder nos melhorarmos. Então fica-se com o pé atrás. Qual é a intenção de fulano, de ciclano, de beltrano? Meus irmãos, infelizmente isso é o que não deve acontecer entre nós. Isso é levado até nossos lares, acredito eu, no meu pequeno ponto de vista, de entendimento, que isso é gerado através do grande noticiário de desgraças, de crimes e violências que os nossos meios de comunicação ficam jogando no começo ao final do dia em nossas casas, e que nós permitimos esse acesso. Hoje, qual é o noticiário que se dá mais valor? Todos vocês conhecem. Morreram tantos, padeceram tantos, tem tantos brigando por leito de UTI. Então, só notícias desagradáveis, só fatos corriqueiros. Isso, infelizmente, é o que faz a imprensa vender e crescer. Infelizmente, é a realidade. Então, gente, precisamos modificar esse tipo de coisa. Precisamos dar um basta a essas condições, a assistência desse tipo de noticiário. Então, precisamos realmente pensar no positivo, no bem ao próximo e no amor. No amor. Tudo bem, estamos diante de uma situação que é essa a vivência do ser humano. Então, vamos entender o quê? Que isto vem a comprovar que é o fim dos tempos. Mas o final dos tempos, meus irmãos, que Cristo e outros profetas determinaram, não é a exterminação da vida nesse planeta. Não é isso. Não vai se acabar de nenhuma maneira. A vida vai continuar. A vida espiritual, ela continua. O espírito pode desencarnar, sair da matéria, mas a vida continua. A vida não se extingue. A vida é única e verdadeira. É única. E Deus, quando criou a todos nós, Ele criou com o objetivo de um dia estarmos ao seu lado, desfrutando das mesmas condições e com a mesma elevação, possivelmente, que Ele tem. Então aí seremos chamados verdadeiros filhos de Deus, porque o final dos tempos é exatamente o final da etapa. Aí está certo. Vamos concluir, essa etapa está findando. A prova disso é que estamos em plena ascensão, marchando firmemente para a época da regeneração. Nós estamos tendo as últimas oportunidades de nos melhorarmos e voltarmos ao planeta Terra. Porque quando ela for promovida a regeneração, e nós não obtivermos o concurso ou a capacidade de efetuar um estágio nesse novo estado da Terra, nós vamos ter que reencarnar em um outro planeta que passam pelas mesmas dificuldades que hoje existem na Terra. Então é exatamente isso que nós espíritas, essa é a carapuça que cabe na nossa cabeça. Desculpe o termo vulgar, mas é a carapuça que cabe na nossa cabeça. Espíritas, queridos irmãos, é chegada a hora de trabalharmos com mais afinco, com mais dedicação,
com mais amor ao próximo, dissimular as coisas negativas, fechar os olhos para aquelas coisas que nos fazem mal, que procede de origem não fundamentada, que é a ação dos espíritos que só sabem nos perseguir, só sabem nos tentar colocar para trás. Por quê? Às vezes por inveja, às vezes por sedução, por uma infinidade de situações que os levam a tentar absorver-nos e intuir-nos a praticar as coisas erradas. Mas a última palavra é dada por nós. Eles podem até nos intuir, eles podem até solicitar que nós façamos isso, mas nós temos a obrigação de não só não permitir a atuação desses espíritos brincalhões ou vingativos, como efetuar o trabalho de orientação, de aproximação, de esclarecimento aos nossos irmãos que, infelizmente, ainda não aderiram a esses conhecimentos que nós já possuímos, que eles não acreditam na vida, que a vida prossegue, não acreditam na comunicação com os mortos, entre aspas. Então, e como eles não acreditam, eles acham que nós não estamos dignos disso aí. Então, se faz necessário entender que essa nova era, que é exatamente a da regeneração, ela já se faz presente entre nós. Se não, vejamos, quem poderia explicar de sã consciência o desenvolvimento de conhecimento das crianças nascidas nesta época? Meus netos, por exemplo, quer dizer, nossos netos, vêm com condições de nos ensinar determinadas coisas que era dificílimo para nós alcançarmos. E eles já nascem com o conhecimento. É muito comum nós vermos verdadeiros baluartes na era da computação, ainda crianças, sabem manipular a internet como poucos. Como muito, pelo menos como eu não alcanço. Ainda não tenho esse conhecimento. Então, até para vocês terem uma ideia, eu não aprendi ainda a me concentrar em fazer esse bate-papo junto com vocês e ler as mensagens que vocês escrevem. Tudo bem, é deficiência minha. Sei que é, mas eu não aprendi ainda, sou sincero. Gostaria de ter essa condição, mas infelizmente ainda não a tenho. Então, essa nova era que se aproxima é exatamente a da regeneração. São esses espíritos que vão passar quantos anos? 2.000, 3.000, 4.000 anos? Nessa nova era, não sabemos. O tempo é determinado pelo Pai Superior e de acordo com o nosso merecimento. Isso aí é o que realmente vai ocorrer. Para mudar esse estado atual que nós estamos, nós temos que de colocar em prática os ensinamentos de Jesus. Não foi à toa, meus irmãos, que Jesus veio aqui para simplesmente dar um passeio na Terra. Ele deixou uma mensagem que já há mais de 2.000 anos, ou quase 2.000 anos, ficaram até hoje entendidas, mas não praticadas. Entendemos quando Jesus diz, quando Jesus disse, vinde a minhas criancinhas, por exemplo. Mas o que é que nós fazemos? Quando uma criança se aproxima de nós, nós a repudiamos. É essa condição que nós estamos, é isso que nós estamos fazendo para contribuir com a mudança da nossa vida, nosso estado, de nossa situação? Então não é.
Ao abordarmos um ônibus, corremos para escolher os melhores lugares. Queremos sempre ser os primeiros. Isso sem falar nos horrores que cometemos quando precisamos levar um ente querido a um hospital. Sempre achamos que quem necessita de melhor e de melhor atendimento é o nosso parente. Esquecendo naquele momento que aquela criatura que está ali é irmão nosso. Foi criado, o Pai é um só, fomos todos criados por Deus. Então, do mesmo jeito que um precisa ser atendido, o outro também precisa ser. Então, é exatamente nesse estado, nessa mudança íntima, que nós temos que fazer para poder modificar a nossa situação e merecermos uma oportunidade para nos reencarnarmos num planeta de regeneração, como será o planeta Terra. A fé é o sentimento inato do homem, como foi dito inicialmente, mas sem imposição. A fé não se impõe. Ninguém obriga ninguém a ter fé. Não obriga. Então, a fé por isso que ela é um sentimento inato ao homem, porque não precisamos de ter de alguém nos dizer, ou nós fazemos. Se alguém disser tenha fé e nós não quisermos, nós não teremos. São palavras jogadas ao vento. Então, isso é verdadeiramente desenvolvido. Aí, uma frase que foi dita por Jesus e que precisamos entendê-la melhor. Quando ele se reuniu os apóstolos em uma de suas caminhadas, não vou citar qual para não me tornar extenso, nem prolixo, mais do que já sou. Então, ele se revoltou para os espíritos e para os apóstolos e disse: homens de pouca fé. Vocês sabem o motivo. Homens de pouca fé. Se tivesses fé do tamanho de um grão de mostarda, removeria as montanhas. A que montanhas ele se referia? As montanhas edificadas no planeta? Não. As montanhas que nós criamos, encarnados ou desencarnados. Montanhas são os obstáculos que nós vamos ter que enfrentar para poder, amanhã ou depois, estarmos numa situação de evolução. Para remover essas montanhas, precisaríamos de uma fé. E aquela fé que nós hoje chamamos, talvez, inabalável, foi comparada por Jesus ao menor grão conhecido naquela época, que era o grão da mostarda. Quando ele diz que se tivesse a fé do tamanho de um grão de mostarda, removeria as montanhas. E isso realmente é um fato que nós pretendemos, temos e somos obrigados a alcançar. Vem uma outra informação que, se tivéssemos, nós temos que acreditar nas próprias forças para nos melhorarmos. Ninguém vai fazer a nossa obrigação por nós. Ninguém vai efetuar o pagamento de nossos débitos que somos contraídos. Então, precisamos cada dia mais evoluir. E para que isso aconteça, precisamos de nossas próprias forças. Então, para termos forças, nós precisamos tratar o nosso corpo material bem, estarmos com a saúde equilibrada, porque tanto física quanto mental, porque se por acaso nós tivermos uma outra situação de saúde que não seja essa,
com equilíbrio, e não estivermos, não aproveitarmos nossas próprias forças, nós vamos continuar nas mesmíssimas coisas que temos até hoje. Essa é a nossa maneira, são as nossas modificações que nós somos obrigados a ter, é nosso objetivo para poder melhorar o planeta para aqueles que virão futuramente. Dito tudo isto, eu me reportei praticamente, exclusivamente, à fé humana. Essa é a fé que o homem tem que ter para se melhorar, que é por isso que nós chamamos fé humana. Então, esta é a fé. Porém, para que tenhamos conhecimento, é preciso que entendamos o seguinte: tudo isso é a obrigação que o corpo, que a matéria, que o ser humano tem que fazer. Todas essas coisas que foram ditas até agora e que nós intitulamos de a fé humana, elas precisam ser realizadas. Lentamente ou rapidamente, cada um de acordo com sua condição e o seu merecimento. Porém, a fé divina, agora vamos entrar. A fé divina é a fé que alavanca a evolução da humanidade. Então, ela é uma fé evolutiva. Ela promove o crescimento da humanidade. Porque nós, ao pensarmos positivamente, nós tivermos quem tem, não adianta abrir a boca e dizer: eu tenho fé em Deus. Isso só não adianta. Precisamos dizer, não, sentir, está dentro de nós a fé. Não precisa fé, não precisa fé divina, não precisa comercial. Não precisa de maneira nenhuma. Nós simplesmente temos essa fé dentro de nós. O que vale é nós seguirmos o nosso ponto de vista. Cremos, aquele que crê em Deus, realmente que tem essa fé, que Deus é acima daquilo que nós tentamos fazer, Ele está acima de tudo, que Ele é onipotente, que Ele é onisciente, que Ele é onipresente. Temos certeza disso? Temos. Então vamos evoluir. Vamos crescer junto com a fé que alavanca a humanidade, que é exatamente a fé divina. Para que isso possa ocorrer, como é que nós vamos alavancar a humanidade? Como é que nós vamos esperar que esta humanidade, com a ação individual de cada um de nós, ela possa se tornar evolutiva? É muito fácil. Basta que nós juntemos a fé, mais a ação magnética e ao fluido universal, que é o princípio das causas e efeitos. Então, gente, é aí que nós estamos exercitando a fé. É aí que a fé divina está agindo, porque entrou o magnetismo, entrou a concomitância do fluido universal, a orientação divina, os bons espíritos são atraídos por essa união. Então, nos ajudam, nos auxiliam, porque naquilo que nós temos que entender é que praticamente nós, seres humanos, eu, vocês, individualmente, nós não somos nada. Quem pode e quem faz acontecer são os espíritos. Nós somos apenas uma ferramenta. E muitas de nós, até uma ferramenta não muito boa. Mas eles aproveitam o máximo a qualidade desta ferramenta. Se ela não serve para isso, ela serve para aquilo. Então eles aproveitam para nos elevar, para nos dar a condição de progredirmos, porque se nós progredirmos individualmente, automaticamente arrastaremos outros irmãos conosco
que vão ver o nosso progresso, que vão sentir o nosso progresso e que vão dizer: fulano, cicrano e beltrano estão ali naquela posição que eu posso estar. Basta ter a fé que ele tem, esta fé em Deus, esta fé divina e maravilhosa. Então, porque as pessoas que aliam uma fé ardente a uma grande potência fluídica normal, precisamos aliar, ter uma fé ardente, para podermos, em cima disso, efetuar coisas prodígios, digamos assim, prodígios. Qualquer um de nós é capaz de efetuar prodígios, porque Jesus assim o disse, que vós sois capazes de produzir tudo o que eu fiz e muito mais. Por que ele falou isso? É tão simples. Ele não falou isso simplesmente por falar e sem conhecimento de causa, de jeito nenhum. Vejamos só. Façamos uma pequena análise. A situação do desenvolvimento cultural e científico que Jesus possuía naquela época para realizar aquelas realizações, para fazer aquelas realizações que ele fez. Ele não tinha nenhum dispositivo. Hoje, porque nós podemos fazer o que ele diz, vós podereis fazer muito mais. Por quê? Porque hoje nós temos uma infinidade que a ciência nos traz através, oriundas dos bons espíritos, que nos dão condição de efetuarmos coisas inimagináveis. Se nós soubéssemos a força que nós temos, sabendo aplicá-la, nós poderíamos mover as montanhas, tudo aquilo que o Cristo falou, com mais facilidade. Porque se nós temos uma dificuldade hoje, diante das orientações que nós temos, que recebemos, das facilidades que a ciência nos coloca em nossa frente, é só nos apegarmos a ela, que essas coisinhas são mínimas. Gente, hoje nós nos colocamos numa situação em que podemos, dependendo, logicamente, qualquer pessoa, entrar em contato com 1.000, 2.000, 3.000, 4.000 pessoas de uma só vez, sem alterar o tom da voz, sem gritar. Imaginemos como ocorreu, meus queridos, o Sermão da Montanha. Vejamos as dificuldades, as limitações que Jesus tinha naquela época. Vejamos as limitações. O que ele dispunha não é o que nós dispomos hoje. Dá para entender agora porque ele disse que nós temos condições de fazer muito mais do que ele fez. Nós não nos julgamos melhores do que ele. Absolutamente. Porque ele, que é o governador do planeta Terra, ele está nos assessorando. Ele quer que nós façamos mais e melhor. Esse é o desejo de nosso irmão maior, Jesus Cristo. Foi para isso que ele veio, para deixar o recado, para que nós pudéssemos crescer, nós pudéssemos evoluir como ele cresceu, como ele que já era grande e tornou-se maior mais ainda. Então vejamos o que aconteceu, analisamos a vida de toda a passagem de Jesus aqui, e vejamos que nós hoje somos felizardos, porque Jesus não tinha nem 1% das condições que nós temos hoje. E vejam o que ele realizou. O que aqui ocorre?
Ocorre é que nós, quando entramos numa situação, de desespero, qualquer que seja a dificuldade, não importa o tamanho da dificuldade, porque o tamanho da dificuldade será de acordo com o nosso merecimento. Deus, que é Pai de toda a humanidade, jamais ele poria nos ombros de um filho uma carga que ele não pudesse conduzir. Jamais. Como um pai material não faria o mesmo. Então, gente, o que nós precisamos entender é ter essa fé que Jesus teve. É essa fé de remover montanhas. Nós podemos afastá-las todas de nosso caminho. Mas para isso se faz necessário um autoconhecimento, se faz necessário uma autoeducação, e se faz necessário uma dedicação bem maior do que essa que nós chamamos de eu me dedico, eu faço isso. Não é só, gente. Não basta. Não basta, única e exclusivamente, estarmos diante de uma situação difícil e agirmos com egoísmo, com inveja, com desejo de sobrepujar os outros. Para que isso? Para quê? O que é que me leva a demonstrar que sou melhor do que fulano, do que ciclano e beltrano? Não leva a nada. Nós temos que ouvir e atender, ajudar a todos de uma maneira geral. As coisas que se fazem com falta de amor, hoje em dia, têm que ser abolidas do planeta. E o que nós fazemos é falta de amor, até conosco mesmos. Quando na nossa adolescência, até por falta de conhecimento, alguns enveredaram por caminhos de drogas, lícitas ou não lícitas, não importa. Cadê o amor que a pessoa diz? Eu amo meu pai, eu amo minha mãe, eu amo minha esposa, eu amo meus filhos, e tu te amas? Este é o primeiro amor que temos que ter. Amarmos-nos, amar ao próximo como a ti mesmo. Então, amar, vou dedicar amor ao próximo. Mas para poder amar o próximo, eu tenho que me amar. Amar o próximo como a ti mesmo. Tu te amas? Amo, então eu posso dedicar o amor ao próximo. Tu te amas? Não, então eu não posso dedicar o amor ao próximo. Não adianta blefar ou tentar esconder isso, porque nós podemos até fazer alguma coisa oculta um dos outros aqui no planeta Terra, mas de Deus a gente não esconde nada não. É preciso que ele é onisciente, saber que ele é onisciente, onipresente e onipotente. Ele está vendo e sabendo de tudo na mesma hora que ocorre, no mesmo momento. E para termos uma ideia, não precisa de ação, basta o pensamento. Se pensarmos negativamente para uma pessoa, Deus imediatamente vai saber, ou antes de nós ele saberá. Então é por isso, meus queridos irmãos, que nós precisamos ter cuidado com os nossos pensamentos. É preciso que nós tenhamos fé em Deus acima de todas as coisas. Vejam que quando se pergunta o que é Deus, a resposta, qual a nossa obrigação do mandamento de Deus, não o que é Deus, que é a causa primária de todas as coisas. É o mandamento de Deus que ele resume: amai ao Pai acima de todas as coisas. Só ama o Pai acima de todas as coisas quem tem fé. Quem tem a fé divina. Aí realmente nós temos condição de amar ao Pai acima de todas as coisas. E ao teu próximo como a ti mesmo, como eu já acabei de falar.
Então é exatamente isso que nós precisamos pôr em prática. Então vem um trecho aqui que eu achei interessante, que eu gostaria de ler para todos aqui, que está no Evangelho segundo o Espiritismo. E quem falou isso foi exatamente, nada mais nada menos, do que o senhor Allan Kardec. Ele diz o seguinte: eis porque as pessoas que aliam uma fé ardente a uma grande potência fluídica, normal, podem, pela simples vontade, dirigida para o bem, operar esses fenômenos estranhos de cura, que antigamente eram considerados como prodígios, quando eles, na realidade, são apenas a consequência de uma lei natural. Vejam quanta humildade tem nesta colocação o nosso querido Allan Kardec. Veja que ele diz que nós podemos fazer, que nós, a potência fluídica normal, então nós podemos agir com essa potência fluídica normal em benefício do próximo. Basta que tenhamos uma vontade dirigida para o bem, em efetuar o bem. Não importa se aquelas pessoas vão nos criticar ou não. Então precisamos, na realidade, pôr em prática esses ensinamentos, meus irmãos. A fé, ela é nobre. Ela está... Ninguém, como eu disse antes, no começo da nossa conversa, que a fé, ela não é transmitida. Ninguém intui ao fulano que tem a fé. Ela vem através de nós, como espíritos. E é o espírito que possui a fé. A matéria tem apenas aquela fé humana que eu falei, mas coordenada pelo espírito. Aquela fé parte dele. Se ele não permitir, ou se ele não nos intuir a efetuar determinadas coisas, nós não podemos. A exemplo disso, nós podemos analisar atualmente o que vem ocorrendo em relação desta fé maravilhosa que nós devemos ter. Como é que nós devemos fazer? Estamos diante, como em outras épocas, de uma pandemia. Todos nós sabemos disso. Mas vejamos os esforços que os cientistas estão fazendo, já fizeram, mas continuam lutando por isso, para neutralizar esse vírus, que vem ocasionando tantos atos indesejosos para aqueles que são contaminados e para os familiares que veem o seu ente querido partir por causa dele. Ah, mas não deveria ser assim. Não deveria ser dessa maneira, porque eu tenho fé em Deus, porque eu sou isso, eu sou aquilo, porque eu sou espírita, porque eu sou... Não, nada disso. Na nossa programação, naquilo que nós prometemos que iríamos cumprir, estava em nosso caminho o enfrentamento dessa pandemia. Ninguém pode esquecer disso, não. Isso não foi criado por acaso, não. Quando nós viemos para cá, nós sabíamos que em breve nós enfrentaríamos essa pandemia. Mas nós sabíamos não materialmente, sabíamos espiritualmente. Porque a nós, material, não é dado o direito de tomar conhecimento de nossas obrigações. Suponhamos que esta razão, esse motivo desta pandemia ser difundida no mundo inteiro, o primeiro ser humano que contraiu a doença não iria de maneira nenhuma entender que estava levando aquela doença para milhares de pessoas. Eles não iam ter condições de fazer isso. Então, eles não fariam não faria.
Mas acontece que isso foi necessário ocorrer para que a pandemia pudesse se generalizar. Assim sendo, vejamos agora o outro lado da moeda. Vejamos o outro lado da moeda. Qual é o outro lado da moeda? O trabalho. Porque a coisa foi mal feita, o mal foi plantado, cresceu, enraizou, cresceu, frutificou. Agora, diante dos frutos, vem a luta da própria ciência, intuída por espíritos de luz, para tentar bloqueá-la. Ou alguém acha por acaso que isso é diferente? Então foi exatamente assim que está ocorrendo. Esta certeza, esta convicção. Por quê? Porque aqueles homens que estão trabalhando, os cientistas que estão lutando para neutralizar esse vírus, estão sendo intuídos por espíritos superiores. Então, uma fé que eles sabem, não precisa nem que eles sejam religiosos. Não precisa. Não se faz necessário que eles sigam determinado tipo de religiosidade. Mas nós que somos espíritas, entendemos plenamente a atuação dos espíritos nessa área. Alguém pensa que vai pôr a mão na cabeça de uma pessoa, através de uma transmissão fluídica, e curará aquela pessoa, e vai bater no peito, fui eu que curei, está enganado. Nós não temos a menor condição de fazer isso, sem a ajuda espiritual, sem o direcionamento dos bons espíritos. Seria realmente dificílimo efetuarmos esse trabalho. Então, era praticamente impossível, digamos assim. Mas não. Mas a equipe, esse desafio, que nós vemos que é praticamente material, nós estamos enganados, meus irmãos. Nós estamos enganados. Esse desafio também é desafio para a equipe espiritual. Então vejamos, se continua seu trabalho, a obrigação da realização, porque cada cientista, cada um deles tem a fé que vai solucionar o problema, por mais complexo que seja, por mais difícil que seja a solução de qualquer que seja o problema, ele um dia será solucionado. Porque a melhor coisa do mundo é nós termos problemas. Quem não tem problemas não tem raciocínio, não pensa em como solucionar seus problemas. Não tem fé que vai resolver, ele não almeja. Se você não almeja nada, se nós não almejamos nada, nós não podemos atingir a fé divina. Nós precisamos conhecer, na realidade, a nossa capacidade, a nossa disposição. Entendermos que precisamos dos espíritos. Precisamos ter fé, pelo menos aquela que Jesus nos indicou. Precisamos ter a fé do tamanho de um grão de mostarda. Isso é o que nós estamos engatinhando. Tá? Estamos perseguindo. Mas nós pregamos e vivemos isso. Não vivemos. Nós não conseguimos continuar a situação quando nós pensamos, porque quando nós pensamos em realizar algo, vem logo uma pergunta: a troco de quê? Esses pensamentos materialistas denegridem a moral, não de quem faz, a de quem falou. Tem pessoas que dizem assim: não, eu fiz um favor a fulano e ele nem sequer me agradeceu. Quer dizer, que ele fez o favor com o intuito de receber de volta a palavra gratidão. Ou muito obrigado.
Mas ele não me agradeceu, eu fiz isso por ele. Isso na realidade, gente, faz a tua parte. Fechamos os olhos para o retorno. Tenhamos fé em Deus que esse retorno virá de uma forma, de outra, nesta vida ou na vida espiritual. Mas quem faz um bem realmente terá o seu retorno. É isso que nós precisamos entender. É isso que nos leva até a confiança, o amor, a consideração ao nosso semelhante. Todos nós somos iguais. Todos nós. E nós podemos ver isso, ter a certeza disso. Deus permita que ninguém precise de partir para esse lado de entendimento, é dentro de um hospital. Dentro do hospital acaba tudo. Acaba tudo. O cara que está precisando de um transplante e ele é preconceituoso, ele vai receber um órgão daquela pessoa que ele menosprezava e vai ficar alegre, satisfeito. Ou por acaso vocês pensam que na hora de receber um órgão vital, a pessoa iria dizer de onde veio? Ah, veio de fulano, quero não. Ninguém faz isso não. Ninguém faz. Por quê? Por causa do egoísmo. Primeiro que o preconceito não deveria existir. Muito menos o menosprezo. Porque nós não podemos menosprezar um irmão se somos todos filhos de Deus. Insisto nessa tecla o tempo todo. Então, não podemos menosprezar. Nós podemos fazer o seguinte: eu tenho fé, Deus vai realmente verificar a probabilidade e nos ajudar. Vocês podem ter ideia, por exemplo, em matéria de fé, a credibilidade que tem vocês, mulheres, no sucesso do filho de vocês. Toda mãe almeja o maior e o melhor sucesso para seus filhos. Mas se por qualquer maneira ele começa não é aquela linha que ela desejar para seu filho, ela automaticamente passa a sua faixa vibracional direcionando sua vibração positiva para o lado que o filho está seguindo. Assim sendo, em cima disso, aí ela vai novamente, ele se olha, desvia por outro lado, ela vai apoiá-lo. Eu estou falando da situação da mãe, porque a mim me parece que é o maior amor mais forte que pelo menos que eu conheço na face da terra, aqui materialmente. A mãe que tem, que ama, e prova que tipo de amor desinteressado, desinteresseiro, ela sente pelos filhos. Ela está sempre apoiando em qualquer situação do seu filho. Aos olhos da humanidade, ele pode ser um crápula, mas para ela ele não é. Nem nunca será. Ela vai defendê-los a unhas e dentes. E isso não só é a mãe material. Até determinado tempo, entre os animais, essa condição persiste. A mãe defender os seus filhos. A mãe proteger o seu filho. É por isso que a valorização do amor materno é tão enorme, é tão grande, que não acredito que nem poderia ser maior. Vale salientar que nós desejamos, ou nós encarnados nesse momento, fugindo um pouco do assunto, que nós dedicamos um dia no ano para dizer que esse é o dia da mãe, depois um outro dia que é o dia da mulher, depois um outro dia que é dia disso, daquilo. Infelizmente, não precisamos fazer isso. O dia da mãe, o dia da mulher, o nosso dia são todos os dias.
o dia do homem. Não tem dia do homem. O que existe é interesse comercial por trás disso. Fora do interesse comercial, temos que... mas eu vou dar um presente à minha mãe hoje, porque é dia das mães. Dê amanhã, que também é dia dela. Dê amanhã o presente que você precisava para ela. Não dê hoje, não, dê amanhã. Tenha pelo menos fé naquilo que sua mãe tem, sente por você, naquele amor. Então é por isso que nós temos que aprender com nossas mães e valorizar as mulheres cada dia que se passa. Temos que aprender com elas a amar da maneira que elas amam. Isso de um modo geral. É uma coisa sensacional, a pureza de amor da mãe. Toda mãe, independentemente de ser religiosa ou não, ela é uma médium em potencial. O filho sai de casa, vai dar uma voltinha, chega na esquina, leva uma topada. A mãe sente em casa que aconteceu algum problema com seu filho. Imediatamente. Existe amor maior do que esse? Eu acredito que não. Então é esse amor que nós temos que seguir, gente. É esse amor que é o amor divino. Esse é o maior exemplo que nós temos conhecimento de um amor divino. De um amor sincero, desinteressado, desprovido totalmente de qualquer tipo de retorno. Observe, nenhuma mãe vai exigir, vai dizer que o filho não deu obrigado a ela por ela o amar tanto. Ela vai sentir, ele fala, faz uma coisa por ele não está satisfeito, ela faz outra, sem esperar gratidão. Ela não está procurando retorno. Então é isso que nós temos que fazer. E onde é que estão esses exemplos de fé divina? Ao nosso lado, gente. Por quê? Não está não. Quem? Vem a pergunta, você não tem mãe? Eu tenho. Minha mãe é gloriosa, então copie a fé que ela tem. Esta é uma fé divina. Imaginemos, exalta-se, todo mundo fala, me desculpem vocês, mas é uma maneira de pensar que é minha. Essa aí eu não coloco nossa, porque eu acredito nem meu espírito que eu devo concordar comigo. Nem eu, como espírito, concordo. Mas eu acho o seguinte, nós materiais exaltamos, enaltecemos o sofrimento de Cristo, a situação que ele sofreu, o julgamento que ele teve, que foi indecente, a crucificação, que ele foi crucificado entre dois ladrões, e verificamos tudo isso. Enaltecemos, ou divulgamos, ou reconhecemos. E pelo menos até agora eu não vi ninguém dizer, nem se preocupar com o sentimento de Maria. O que é que Maria sentiu vendo o filho naquela situação? Qual a dor que doeu mais? A que Jesus sentiu ou a que Maria sentiu ao ver fazerem aquilo com o filho dela? Precisamos entender, precisamos observar que isso realmente é o amor divino. É Ele que nos faz crescer. É Ele que nos eleva. É Ele que nos faz progredir. E para concluir, já que o tempo está bem em cima, correu demais e eu corri de menos, vou uma frase aqui que eu achei muito interessante, vou ler para vocês. Quando conhecermos, vejam só, quando conhecermos a força que habita em nós, quando tivermos conhecimento da nossa força e estivermos dispostos a colocá-la a serviço do bem, meditem nisso, pelo amor de Deus. Vou repetir. Quando conhecermos a força que habita em nós e estivermos dispostos
a colocá-la a serviço do bem, nessa ocasião nós seremos capazes de realizar prodígios e teremos a ajuda dos bons espíritos, porque nós não realizaremos nenhum tipo de prodígio se nós não tivermos a ajuda dos bons espíritos. Por quê? Porque são eles que se preocupam ardentemente, afincamente, com o destino da humanidade. Então é tudo isso, meus queridos irmãos. Ou é somente isso que é a fé divina. É nela que nós devemos nos basear. No mais, acredito que está praticamente em cima da hora, e para não ultrapassar o horário, eu vou pedir a todos vocês que concentremos-nos mais uma vez. E eu estou vendo aqui que a Aldenora escreveu que é o Dia das Mulheres, é a Semana das Mulheres do Seno. Então, querida Aldenora e queridas irmãs que estão assistindo essa conversa, ou participando desta conversa, ou desse monólogo, como queiram, certo? Vamos elevar o nosso pensamento a Deus. E, pelo menos, agora, acredito que muita gente faz, vamos pedir ao Pai Celestial a proteção por todas as mães encarnadas ou desencarnadas, todas que estejam onde estiverem, que esta prece nossa possa ser sentida por todas elas, com muito carinho, amor e gratidão de seus filhos. Assim dizemos: querido e amado Mestre, permiti que a equipe de trabalho e de oração devote-se a sua atenção para todas as mulheres que são mães, que sofrem com a colocação dos filhos na terra, que sofrem vendo-os peregrinar durante a sua vida para atingir os objetivos que às vezes nem são tão facilmente alcançados. Que Deus e os Espíritos de luz possam conduzir a todas as mulheres realmente o lugar desejado por todas elas. Que não seja em nossa mente somente hoje, somente este mês, mas que durante 365 dias seja dedicado à atenção amorosa, dedicada ao amor, à gratidão, e que possamos ser gratos eternamente pela mãe que tivemos, pela mãe que temos, e por todos de uma forma geral, porque a maior responsabilidade da educação mundial, eu estou falando da educação, é a mãe. Deus proteja a todas vocês e a todas as nossas mães. Que a paz e o amor do Divino Mestre possa ficar hoje e sempre em nossos corações. Obrigado a todos pela oportunidade e estamos à disposição para outro dia, se assim se fizer necessário. Boa tarde a todos. Meu filho,